Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Paulo Gama. Hoje nós vamos dar início à nossa aula sobre proporção. Mas antes de falarmos sobre proporção, é necessário que você tenha entendido o que é razão. Já tenha estudado isso anteriormente. Se você ainda não estudou, eu peço que você dê um pause nesse vídeo. E aqui no meu próprio canal do YouTube tem uma videoaula lá sobre razão, tá? Para que nós possamos avançar. Feito isso, vamos adiantar nossa aula aqui. Primeiramente, o que seria a proporção? Em matemática, nós denominamos de proporção a igualdade entre duas razões. Então, se você tiver duas razões quaisquer e elas forem iguais, então você vai ter uma proporção. Por exemplo, assim sejam as razões R1 e R2, tais que R1 é A está para B. Temos duas grandezas em R1, A e B. E R2 vai ser C está para D. A proporção ela será dada então quando ocorrer o R1 igual a R2. Quando você tiver duas razões iguais, você vai ter uma proporção. Isto é, quando A está para B for igual a C está para D. E não lemos assim, viu pessoal? Na verdade, nós lemos que A está para B, assim como C está para D. Tá? Então, a leitura correta da proporção é dessa forma. Observe também, uma observação importante, na verdade, é que esses termos da proporção eles têm nomes específicos. O B e o C, nessa diagonal aqui, são chamados de meios. Então, esses termos B e C, nessa diagonal, nessa linha aqui, é chamado de meios. E essa diagonal, nessa diagonal aqui, os termos A e D, ou D e A também, tanto faz, é chamado de extremos. Então, a proporção ela tem duas classes de elementos, extremos e meios. Os meios são esses dois elementos aqui, e os extremos são o A e o D, nessa diagonal. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe a seguinte razão. Eu tenho a razão aqui 24, nós lemos está para 36. Essa razão, ela pode ser simplificada. Então, quando nós simplificamos, por exemplo, por 2, chegamos em outra razão, que é 12 está para 18. Eu posso simplificar novamente essa proporção, quer dizer, essa razão por 2, e vou encontrar uma nova razão, que vai ser 6 está para 9. Eu posso mais uma vez simplificar essa razão e vou encontrar uma nova razão, simplificando por 3, que vai ficar 2 está para 3. Então, observe que de uma razão eu pude obter mais 3, né? Ou seja, então eu tenho aqui uma igualdade, mais 3 que estão aqui em preto. Então, eu tenho aqui uma igualdade entre 4 razões. Quais são as razões? 24 está para 36, 12 está para 18, 6 está para 9 e 2 está para 3. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Como eu falei, obtemos 4 razões. O que acontece? Que essas razões elas são todas iguais. Por que elas são iguais? Embora essas razões tratem de números diferentes no antecedente e no consequente, mas quando nós dividimos 24 por 36, dá 0,6 aproximadamente. Esse símbolo significa aproximadamente. Quando eu divido 12 por 18, também dá aproximadamente 0,666. Quando eu divido 6 por 9, igualmente dá esse valor aproximadamente. E quando eu divido 2 por 3, também dá esse valor. Então, eu tenho aqui uma igualdade entre 4 razões. Isso é uma proporção? Não. Mas eu posso pegar pares de razões. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, tomando-se quaisquer duas razões entre as apresentadas abaixo, nós vamos ter uma proporção. Então, eu vou tomar, por exemplo, as razões 12 está para 18 e 2 está para 3. Como elas são iguais, eu vou ter aqui 12 está para 18, símbolo de igual, 2 está para 3. Ou, lendo de forma correta, 12 está para 18, assim como 2 está para 3. Observe que essa proporção ela apresenta uma singularidade, uma coisa interessante que a gente tem que prestar bem atenção.
Eu tenho aqui a proporção novamente, 12 está para 18, assim como 12 está para 3. Quando eu multiplico os meios, né, do 18 vezes 2, dá 36. Eu posso multiplicar vindo de cima para baixo, 2 vezes 18? Pode, desde que seja na diagonal. Também vai dar 36. E quando eu multiplico nessa outra diagonal aqui, 12 vezes 3, dá 36 também. E se eu multiplicar 3 vezes 12, também dá 36. E o que ocorreu aqui, pessoal? Ocorreu que o produto dos meios, né? Quer dizer, quando eu multiplico os meios, deu 36. E quando eu multipliquei os extremos, também deu 36. Daí vem uma propriedade fundamental na proporção, que é denominada de propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte, que em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, toda vez que eu multiplicar os meios, vai ser igual à multiplicação entre os extremos. Vamos lá. Assim, dada a proporção, eu tenho aqui a proporção A está para B, assim como C está para D, que é essa leitura correta, o que nós vamos ter aqui? Ó? Que quando eu multiplico nessa diagonal, eu vou ter aqui B vezes C. Vai ser igual ao produto dos extremos, que é A vezes D. Tá? Então, basta você multiplicar em formato de x. Quando eu multiplico B vezes C ou C vezes B, tanto faz. Mas eu vou pegar aqui na ordem alfabética. B vezes C vai ser igual a A vezes D. Então, pessoal, essa propriedade ela tem um nome muito característico que é importantíssimo, que é a propriedade fundamental da proporção. Que toda vez que você multiplica os meios, vai ser igual à multiplicação dos extremos. Vamos pegar, ainda daquelas razões que nós tínhamos no início, essas 4 aqui, vamos pegar outra proporção, ou seja, 2 razões, e vamos ver. Vejamos mais 2 proporções a partir da igualdade de razões acima, né? Eu tenho aqui 12 está para 18, assim como 6 está para 9, que foi o que eu fiz aqui, peguei a segunda e a terceira. Quando eu aplico a propriedade fundamental, eu vou ter que 18 vezes 6, né? Aqui, ó, 18 vezes 6, o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. 18 vezes 6 vai ser 12, vai ser igual a 12 vezes 9, que é igual a 108. E se eu pegar outra proporção? Se eu pegar aqui a segunda, quer dizer, a terceira e a quarta razão, eu vou ter uma proporção também, porque eu tenho uma igualdade entre 2 razões. E quando eu multiplico os meios, que é 9 vezes 2, dá 18. E quando eu multiplico os extremos, 6 vezes 3 também dá 18. Então, essa propriedade ela é muito importante para você quando resolver uma questão relacionada à proporção, chamada de propriedade fundamental da proporção. Você não pode esquecer, é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E por que ele é importante? Porque a partir dessa propriedade é possível identificar, por exemplo, se 2 razões formam ou não uma proporção. É possível identificar. Segundo, é possível encontrar também o valor desconhecido em uma proporção. Então, se cair, tem uma proporção, aí quer que calcule o valor desconhecido. Você aplica essa propriedade fundamental da proporção e poderá encontrar o valor desconhecido. E também ela pode ser aplicada, essa propriedade, em situações problemas, certo? Só que isso aí vai ser tema da nossa próxima aula, que vai ser proporção com resolução de exercício. Então, aguarde a próxima aula que nós vamos fazer para resolver situações, problemas e exercícios relacionados a essa propriedade fundamental da proporção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, porque eu sei que você vai querer ajudar outras pessoas também que estão batalhando para aprender um pouco mais de matemática. Então, chega junto e compartilhe esse vídeo para ajudar essas pessoas.